Por que você sempre se envolve amorosamente com o mesmo signo? Isso acontece com você? Vamos conversar um pouquinho? Bom, vim aqui trazer um assunto que, na verdade, foi de um comentário que eu recebi aqui no YouTube e a minha seguidora falou: Juliana, eu sou do signo de Câncer e eu sempre me sinto atraída pelo signo de Touro. Todos os meus relacionamentos amorosos foram com taurinos. Por que que isso acontece? Para começar, gente, é muito importante a gente entender que quando a gente fala, né, de amor, a maneira como a gente sabe dar e receber o amor, a gente não tá falando aqui simplesmente do nosso signo solar. A gente tá falando aqui da posição da Vênus no nosso mapa. E para deixar para vocês tudo explicadinho, eu já publiquei aqui um vídeo onde eu falo da posição da Vênus em cada um dos signos. Vou deixar aqui em cima para vocês o link. E aí vocês vão entender exatamente como, né, olhando para Vênus no seu mapa, como que você sabe dar e receber amor. Então vamos falar agora, né, o porquê que a gente acaba se atraindo sempre pelo mesmo estereótipo ali, pelo mesmo signo, né, ou então pessoas que têm um elemento muito forte no mapa, né, e todos os nossos relacionamentos acabam sendo com aquele mesmo tipo de pessoa. Gente, é muito simples, porque a gente atrai tudo aquilo que a gente precisa trazer pra gente um determinado aprendizado. Eu sempre falo muito isso pra vocês. Um encontro entre duas pessoas, né, para ele ser construído, para que essa relação seja construída, essas duas pessoas, elas precisam estar dispostas a aprenderem uma com as outras. E você não vai aprender aquilo que você já tem dentro de você. E é por isso, né, que já existe aí um consenso popular de que fala, os opostos se atraem. Para astrologia é muito isso, né? Sim, os opostos, eles não só se atraem, como eles também se complementam. Então vamos dar aqui um giro, né, pela mandala aqui, falando muito mais dos elementos. Então assim, se você é do elemento fogo, ou seja, você é um ariano, um leonino ou um sagitariano, para a astrologia é muito importante que você entenda essa relação, né? Que você olhe para o seu parceiro, que ele tenha o elemento ar muito forte dentro dele. Mas quais são os signos, né, que essa pessoa tem, assim, de mais latente nela? Gêmeos, Libra ou Aquário. Por quê? Porque quando a gente olha as qualidades desses elementos, elas são, sim, né, extremamente opostas, mas elas acabam se complementando. Ou seja, os signos de elemento fogo, eles têm muita energia dentro deles, eles saem atropelando todo mundo, eles não querem saber de nada, eles querem só viver a vida deles, serem felizes e até às vezes agem de maneira muito egoísta. Enquanto esses signos do elemento ar, eles são o oposto, né? Eles querem uma vida mais calma, extremamente mental, né? Eles, ao invés deles olharem para o coração, como esses signos de fogo costumam fazer, eles vão ali ficar muito mais na mente, fazerem o que, né, o que é certo, não querem sair muito da linha. E aí, quando essas duas forças se unem, elas se equilibram. É o que acontece com água e terra, por exemplo. O que a gente tem aqui? Água é sentimento, sensibilidade. A gente está falando de Câncer, Escorpião e Peixes. Então são signos que eles olham a vida de um jeito muito mais emotivo. E como é que os signos de terra eles lidam? Eles olham para a vida de uma maneira prática e séria. Ou as coisas são ou elas não são. Os signos de água eles ficam ali, né? Mas elas podem ser e não ser ao mesmo tempo. Os signos de terra eles não têm meio termo, né? Eles vão muito ali naquela linha reta. Então trazem também uma segurança emocional, enquanto esses signos de água eles são sim inseguros emocionalmente, até porque é muito latente, né, toda a emoção que eles têm dentro deles. Então esse encontro acontece e é óbvio que eles vão ali, né, se colocar muito à prova. Tudo que falta em um tem em outro. Juliana, você tá me falando que então se eu for do signo de Áries, por exemplo, eu jamais vou conseguir me relacionar com uma pessoa do elemento terra, que a gente envolve aí, né, Virgem, Touro e Capricórnio? Não, eu tô falando que o nosso mapa, a gente precisa olhar como um todo. Pode ser que você seja de um signo, por exemplo, vamos continuar aí com o signo de Áries, né, que é um signo do elemento fogo, mas esse não seja o elemento mais forte do seu mapa. Então é sim necessário uma análise mais profunda, né, pra gente
entender qual que é o elemento que você tem excesso, qual que é o elemento que está faltando em você, mas isso fica muito evidente quando a gente começa a atrair pessoas do mesmo elemento, né? Ou pelo menos assim, pode ser do mesmo signo ou pelo menos do mesmo elemento. Então, dá uma analisada na sua vida. Qual é o tipo de pessoa que você está atraindo? Se você estiver atraindo desse mesmo jeito que essa seguidora falou, né? Pessoas sempre com touro muito forte, ou seja, o elemento terra muito latente, o quanto que você está conseguindo, né, se equilibrar emocionalmente, quanto que você está se sentindo seguro emocionalmente, porque essa é a pergunta que a vida está fazendo para você. Combinado? Então vamos refletir sobre isso e deixa aí no comentário. Afinal de contas, qual é o tipo de signo que você está atraindo, né? Quais são as pessoas que você está atraindo para sua vida? E o que você tem aprendido com elas?